perversos, que nos exigirão compaixão, paciência e amor, companheiros desleais, que traem o tálamo conjugal na promiscuidade de um sexo desvairado, mais animal do instinto do que emocional pelos sentimentos nobres. Poderíamos identificá-los pelas marcas das patologias que os levam a afligir-se cortando-se, ou tomando atitudes estranhas de abstinência alimentar, ou formando transtornos patológicos profundos de estados neuróticos e psicóticos. São os nossos irmãos primitivos que estão tendo a última chance, quando então já não terão condições de estar na Terra, porque o clima psíquico é outro, irão para planetas inferiores, não como castigo, porque Deus não castiga, como ensancha de aprimoramento moral. Serão atrasados moralmente, porém intelectualizados. No dia 31 de maio do ano passado, eu estive no campo de concentração de Auschwitz, um dos mais terríveis da Terra. Sempre me atraiu esse campo de concentração pelas calamidades. 1.100.000 pessoas foram assassinadas entre 1939 e 1945. Os fornos crematórios não davam vencimento ao número de cadáveres. As câmaras de gás, ininterruptamente com veneno de rato, matavam ali 2.000 pessoas em cada hora. E eram jogadas aos fornos que não as devoravam. Então eram queimadas ali na praça, como gravetos secos carregados por outros que também iriam morrer. E isso me tinha uma atração mórbida, porque eu havia lido dos livros mais belos do século XX, Em Busca de Sentido, que merece ser lido. Em Busca de Sentido, do Dr. Viktor Frankl, psiquiatra. Esse livro é tão extraordinário que o Congresso do Senado americano, que os congressistas do Senado americano estabeleceram como sendo dos 100 livros mais importantes da humanidade. E Viktor Frankl foi hóspede de 3 campos de concentração, especialmente de Auschwitz, onde se cometeram as maiores arbitrariedades. As experiências ditas científicas desse monstro nazista que morreu no Brasil, no estado de São Paulo, segundo a imprensa. Então nós fomos visitar, e foi o ambiente mais sórdido e pesado que jamais encontrei na minha vida. A região geográfica é linda, porque é no coração da Polônia, entre abetos, coníferas, rios, cantante, de primavera, mas a psicosfera é tão densa que, na minha percepção, todos os pavilhões estavam envoltos em névoa. E para poder transitar, eu me apoiava discretamente no braço de um amigo, para visitar as câmaras de horror, especialmente a câmara onde estavam os cabelos, que eram cortados assim que as pessoas chegavam. Para dar uma ideia, chegaram a acumular 7 toneladas de cabelos. 4 toneladas das quais foram mandadas para Berlim, para tecerem as roupas dos soldados que não sabiam serem de cabelos humanos e de algodão. Então ele pôde observar os horrores que a criatura humana consegue perpetrar pelo ódio. E quando me adentrei na câmara de gás, vazia, com os tubos por onde entrava o veneno letal, eu pude ver as cenas de horror, ainda em ideoplastia, ali há mais de 60 anos. Os gritos,
as lamentações, o desespero, e passando aos fornos crematórios. Eu não tinha dimensão mental, e não tenho, para poder conceber como podemos ser tão maus, tão frios, tão indiferentes, e ao sair com uma terrível dor de cabeça do pântano psíquico para um ônibus, e saltaram crianças especiais, portadoras de distúrbios neurológicos, o que me chamou a atenção, conduzidas por uma pedagoga polonesa, crianças idiotizadas, algumas cegas, segurando-se umas às mãos das outras, e foram levadas à câmara de gás. Isso me produziu impacto. E eu pedi ao intérprete, que é um sociólogo e fala perfeitamente o português, para que ele me acompanhasse de volta à câmara. Eu queria perguntar à educadora por que estavam trazendo aqueles meninos especiais àquele local terrível, já que eles não raciocinavam. E ela, depois da pergunta que o amigo lhe fez, disse para que eles vejam, para que eles conheçam, para que eles voltem ao lugar do horror. E eu perguntei mais, como voltarem? Se ela só acredita que é uma vida física. E ela respondeu, não sei, não sei. Eu sei que todos os excepcionais da nossa escola eu trago aqui, para que eles vejam. E então alguns tinham verdadeiros estertores com epilepsia. Agitavam, se ululavam, gritavam, agrediam. E quando passaram pelos fornos crematórios, gritavam. E ao saírem hebetados, idiotizados, tomaram o ônibus. E o Espírito Joana de Ângeles me disse, na linguagem da pedagogia, o criminoso sempre volta ao local do crime. Na linguagem espírita, aquele que comete o erro retorna para repará-lo ou para reparar-se. Esses irmãos nossos aflitos são alguns daqueles que para a câmara de gás e os fornos crematórios mandaram as vítimas judias, não só judias, polonesas principalmente, russas, tchecos, eslavas, portuguesas, espanholas, quaisquer pessoas que fossem encontradas pelas ruas e não pertencessem à Gestapo, eram invariavelmente mandadas para o campo de concentração e ampliado logo depois numa área ainda mais perversa. Então pode haver na Terra, eu me recordo dos grandes sociólogos dos anos 60, guerra, nunca mais. E aí estamos, aí está ainda Guantánamo, as prisões no Brasil, na América Latina, as prisões na Turquia, as prisões no mundo, em que as criaturas são menos valiosas que uma fera, dando expansão a todo o seu instinto agressivo, ao abandono quase total, ante a nossa indiferença, porque achamos que não podemos fazer nada. Sim, podemos orar, podemos envolver-nos na compaixão, ao invés de aplaudirmos a pena que foi aplicada ao psicopata que assassinou a jovem, olhar como ser profundamente infeliz, lamentar-lhe a tragédia, a dor da família ainda enlutada, mas também a dor da sua mãe, da mãe do bandido, a dor de haver na terra hediondez dessa natureza, porque estamos no momento da grande transição planetária. Mas é nesse momento que, por sua vez, estarão chegando os espíritos nobres, que nos conduzirão com segurança, como apóstolos do amor,
desencarna Francisco Cândido Xavier. Depois de ter desencarnado Madre Teresa de Calcutá, deixando vazio Dona Zilda Arnes, a célebre doutora, e milhares de apóstolos que o mundo não registrou o nome porque não foram famosos, mas nem por isso menos elevados do que esses que nos deslumbram. E nós parecemos ter ficado órfãos, quando outros estão reencarnando-se. É Emmanuel, ali será Sócrates, Platão, serão Aristóteles, mas também serão os pais da arte, da beleza, da música erudita, trazendo-nos as notas da transcendência divina para diminuir os ruídos do imediatismo terrestre. Eles estarão reencarnando-se por intermédio de vós outros. Tende cuidado, amai-os, serão seres especiais. Foi aqui em Goiás, no ano passado, que me fizeram a pergunta mais difícil da minha vida. Estávamos na cidade Y, logo depois do congresso. E eu tenho um amigo muito querido que adora perguntar. Nem ouve a resposta, mas pergunta. E quando nós chegamos, uma meninazinha de 4 anos veio correndo até nós e disse-nos: Vodi, a minha cachorrinha vai parir hoje à noite. E meu amigo ouviu. E saiu correndo. Quando retornamos da palestra, o meu amigo muito gentil, a meninazinha vivaz da nova era, correu, pôs a mão nas 2 rótulas dos meus joelhos e me olhou alegre. Então meu amigo gentil perguntou: então, a sua cachorrinha já teve neném? Não, teve cachorrinho. E meu amigo olhou para mim internamente e disse entre os dentes: pestinha. Mas ela não ficou aí. Eu tive também a minha cota, porque ela perguntou: Vodi, quem fez Deus? Eu olhei para aquele projeto de gente, e ela sorrindo. E eu disse: minha filha, quem fez Deus, Vodi? Ele disse: foi o amor. Ah, e quem fez o amor? Foi Deus. É lógico, não é? E saiu o futuro, a criança do amanhã, a nova era desses seres especiais que não temerão a nossa violência. Esses filhos não são nossos filhos. Escreveu Gibran, Khalil Gibran. São filhos da vida. Eles estão na terra pela misericórdia de Deus, mas eles vão adiante. Preparemo-nos para a vida. Dialoguemos, não os apavoremos. Não os intimidemos com a nossa força de adulto cali. Expliquemos-lhe, porque não deve falar. Eu sempre me recordo que minha mãe era analfabeta. E nós éramos 13 filhos. Mas eu só convivi com 8, porque os outros eram casados. E lá em casa era um laboratório. A tranquilidade, todos gritavam de uma vez. E uma vizinha tinha 3 filhos. Um dia ela perguntou pelo muro, porque no interior, naquela época, o muro era o local de conversa das vizinhas. E ela perguntou: dona Ana, como é que a senhora faz quando tem que reclamar com essa montanha de filhos? Eu não consigo falar aos meus 3. E minha mãe sábia disse: quando eles estão todos reunidos, gritando, eu chego no meio e eu começo a falar bem baixinho. Então alguém grita: cala a boca.
Cala a boca que mãe quer falar, cala a boca. E aí falo bem baixinho. E eles ouvem. Porque se eu falar alto, eles me vencem. Falam sempre mais alto. E ela sempre dizia que Deus colocou a orelha em criança para a mãe puxar. E começar a aprender a dançar balé, porque vim na ponta do pé. Desta forma, nossos filhos, a nova geração da transição planetária que está acontecendo. Mas não esperemos somente através das tragédias sísmicas. O Brasil, no ano passado, teve maior número de assassinatos do que a guerra. A guerra provocada entre os Estados Unidos e os países árabes. E nós que estamos em paz, do ponto de vista político. Então, cada fim de semana no Brasil, há mais assassinatos do que um mês na Colômbia, que está em guerra há 40 anos com as Farc e os paramilitares. Então, algo necessita de mudar. Já que não se pode mudar o mundo, mude-se o indivíduo para melhor e o mundo se modificará. Já que não podemos fazer que os outros sejam melhores, melhor seja cada um de nós, não aceitando ofensas, porque estes serão dias de desafio, de provocação, de traição, de iniquidade, mas de amor. Os céus descem à terra e as entidades venerandas se siam baladas de esperança aos nossos ouvidos para que não desanimemos. Foi Manuel Filomeno de Miranda quem, pela primeira vez nos últimos anos, apresenta no seu Transição Planetária um estudo profundo do amor de Deus àquelas vítimas do tsunami no Oceano Índico, quando milhares de espíritos descem das regiões felizes para atender os que se encontravam perturbados, vitimados pela grande tragédia. Eu nunca havia pensado nisso. Que o amor de Deus chegasse a esse nível. A caravana de que ele faz parte traz um médico inglês anglicano, tem um jovem muçulmano, tem um sacerdote católico, tem alguém ali de Sumatra, para que aquela caravana com alguns espíritas possa atender os que estão desesperados. E ele narra a maneira consoladora de salvar das reminiscências dolorosas aqueles que estavam ainda vivendo a asfixia, os destroços que lhes despedaçavam o corpo, as dores morais, para então ele falar da grande transição e daqueles que virão de outra dimensão. Um dia, não muito distante, lá no período, quiçá, do Pithecanthropus erectus, para o Homo sapiens, segundo o venerando Emmanuel, veio os espíritos da constelação do Cocheiro, mas em punição, como Lúcifer, para promover o progresso da Terra, e reencarnam-se como os indo-europeus, como os israelitas do futuro, como os indianos, e etc. E nos deu esta forma, deixando em nós o atavismo das lembranças do mundo espiritual, para que neste corpo melhor modelado, os espíritos terrícolas que somos nós, encontrássemos equipamentos que vimos desenvolvendo até tomarmos conta totalmente das funções cerebrais. O que teria acontecido na década de 1990, 2000, quando psiquiatras europeus e americanos pediram ao Congresso dos Estados Unidos para que declarasse aquela como a década do cérebro, homologada pelo presidente George Bush. Então o cérebro está quase que totalmente decodificado e já podemos usá-lo
porque estamos no período da razão, viajando para o estado cósmico da intuição. Agora, depois que os exilados cumpriram seus deveres no Egito, na Síria, na Babilônia, na Grécia, na Roma, em Israel e na Europa, e voltaram, estão vindo voluntários, por amor a Jesus Cristo, que os convocou para apressar a nossa evolução. E permitam-me, talvez uma barbaridade genética, trabalharem no nosso DNA, para que as enfermidades hereditárias já não encontrem campo em nosso futuro organismo. Porque desde que nós estejamos praticando atos hediondos, não necessitaremos nascer com fenômenos teratológicos, com marcas perversas da hereditariedade, porque nesse mundo novo, que não é utópico, que não é uma fantasia, já podemos vê-lo. Eu cheguei há 4 dias de Dubai e de Abu Dhabi, e visitei no deserto a cidade do futuro, sem poluição, programada para ser a cidade da plenitude, em pleno deserto do Golfo Arábico. E observei ali em Dubai e Abu Dhabi o que pode fazer o idealismo. A onda de crimes é mínima. Não se paga impostos. Ai, nós lá. Só se paga uma pequena taxa, que corresponderia debilmente ao imposto predial à prefeitura. A polícia é discreta. Não há roubos, genericamente, usar, porque sempre haverá criaturas doentes. A taxa de homicídios é mínima, por causa da severidade da Sharia, a lei do Corão, que é enérgica, que intimida. Mas nós viveremos a lei do amor do Evangelho de Jesus, que liberta, que fascina, que enriquece de beleza nesse mundo de regeneração. Mas até chegarmos no momento clímax, que não será no ano de 2012, e para o ano estarei aqui para nós repetirmos, com fé em Deus. Nem será também em 19, 20, 25, porque os espíritos bons não estabelecem datas fixas, porque tudo se depende da fatalidade, depende também do livre-arbítrio. Se mudarmos de atitude, poderemos ser poupados. Se nos modificarmos para melhor, teremos diminuídas as nossas dores. É da lei, sementeira e colheita.